Bom, pessoal, nós vamos estudar agora, nessa unidade 4, o conceito de vetores e matrizes, tá? Bom, este recurso ele é muito importante na área de programação e ele torna a sintaxe um pouquinho mais complexa, tá? Porém, gente, a partir do momento que você entende, como trabalhar com esse recurso, muitas das lógicas, ou muitos dos problemas que vocês irão enfrentar em termos de programação, utilizando esse recurso de vetores e matrizes, a solução torna-se mais agradável, ou seja, ela resolve problemas mais complexos, Bom, para não ficar muito puxado, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou comentar a respeito dos vetores, vamos estudar esse conceito. Em seguida, vamos desenvolver uma lista de exercícios, tá? Aí, depois que nós concluirmos o conceito de vetores, aí sim é que nós vamos partir para matrizes, tá? O conceito de matrizes eu vou deixar para um segundo módulo, tá bom? Então, vamos estudar vetores, desenvolver uma lista de exercício completinha, corrigir, tirar todas as dúvidas. E depois que a gente concluir essa lista de vetores, entender todos os conceitos, aí sim a gente passa para matrizes. Esse slide da unidade 4, ele tem um conteúdo tanto de vetor quanto de matriz, tá? Então, eu vou estudar aqui com vocês, ou seja, vou passar para vocês aqui o conteúdo deste slide aqui, somente o que é referente a vetor, tá? Quando nós entrarmos no conceito de matrizes, aí sim eu volto a utilizar o restante desse slide, tá ok? Então vamos lá, gente. O que é, primeiramente, um vetor? O vetor em programação é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, acessíveis com um único nome no código. O acesso a cada variável de um vetor é feito através do uso de índices, Os vetores são matrizes de uma única dimensão. Gente, para vocês entenderem de forma bem simples o que é um vetor em programação, eu vou fazer uma analogia aqui com um armário, tá? Bom, imaginem uma gaveta, tá? Uma gaveta, ela vai representar para nós uma variável, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui uma gaveta onde eu coloco lápis, por exemplo, lápis de cor azul. Tá? Aí eu tenho uma outra gaveta que eu coloco lápis de cor amarelo. Tem uma terceira gaveta que eu coloco lápis de cor preto, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Uma gaveta é uma variável. Tá? Então, assim como eu tenho, por exemplo, uma gaveta de lápis vermelhos, uma gaveta de lápis azuis, uma gaveta de lápis amarelos, eu tenho uma variável do tipo inteira, uma variável do tipo float, eu tenho uma variável do tipo char e assim por diante. Bom, se uma variável é comparada a uma gaveta, um vetor seria um armário, tá? Então, olha lá, um vetor seria um armário. E dentro desse armário eu tenho diversas gavetas, certo? Então tem a gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, gaveta 4, gaveta 5, gaveta 6 e assim por diante, tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um vetor do tipo char, e esse vetor, eu atribuí um nome para ele de fax, tá? E dentro desse vetor, gente, eu armazenei 4 letras. Então vamos lá. Na gaveta 1 eu armazenei o F, na gaveta 2 eu armazenei na gaveta 0 eu armazenei o F, na gaveta 1 eu armazenei o A, na gaveta 2 eu armazenei o E, na gaveta 3 eu armazenei o X. Nesse meu armário aqui eu só posso colocar letras, Não posso colocar números nesse meu armário aqui. Então, o que quer dizer um vetor? Gente, um vetor nada mais é do que uma variável múltipla, Ou seja, é um espaço onde você pode guardar várias informações, ou seja, como se eu tivesse várias variáveis num único bloco. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um vetor chamado fax, tá? Ele é um vetor do tipo char. Bom, se ele é um vetor do tipo char, eu só posso armazenar letras nesse vetor, ou caracteres.
E aqui dentro, gente, olha lá, eu tenho o índice 0, armazenei a letra F, o índice 1, armazenei a letra A, índice 2, armazenei a letra E e o índice 3, armazenei a letra X, ou seja, cada endereço com seu respectivo dado aqui. Então vamos supor, se eu chamar lá no código faex no índice 2, vai aparecer para mim a letra E. Se eu chamar faex no índice 0, vai aparecer aqui para mim a letra F, tá? Olha só como eu faço a declaração de um vetor no C++. Primeiro, eu tenho que informar qual é o tipo deste vetor, tá? Então vamos lá, eu tenho que informar aqui qual é o tipo desse vetor, tá? Então esse vetor aqui é do tipo inteiro. Logo em seguida, eu tenho que falar qual é o nome desse vetor, né? Ou seja, qual que é o nome do meu armário. Abro colchete e aqui dentro, gente, eu coloco quantas gavetas eu vou ter nesse armário, ou seja, quantas posições eu vou ter neste vetor. Então vamos lá, se eu criei aqui um vetor números com 10 posições, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou poder armazenar até 10 números do tipo inteiro, né, neste vetor. Começando sempre no índice 0 e aumentando de forma crescente, né, de 1 em 1. Step de 1, né? Então, se é um vetor de dimensão 10, quer dizer que eu vou ter do endereço 0 até o endereço 9, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, eu preciso, assim como na variável, né, eu preciso declarar o vetor no código. Agora, após eu declarar esse vetor no código, como que eu faço para utilizá-lo ele, né? Então, para utilizar ele, gente, o que eu faço? Primeiro eu chamo ele, né? Então, coloco o nome, eu chamo o vetor. Então, por exemplo, aqui, eu chamei o vetor números. E aqui dentro eu vou informar qual é o índice referente, qual o índice que eu quero utilizar. Então, por exemplo, aqui eu quero utilizar o índice 0. Bom, o índice 0 aqui vai acontecer o quê? Ele vai receber, ó, presta atenção que eu tenho um único igual, né? Um único igual seria a atribuição. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou armazenar a informação 35 no vetor números, né? No índice 0, ou seja, eu vou pegar a informação 35 e guardar no índice 0, tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Olha lá, vamos supor, eu tenho um vetor chamado números aí, né? Ó, tem um vetor chamado números. Então, no índice 0, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Guardar a informação 35 nele, tá? Então, vamos lá, guardei a informação 35. Então, se eu fizer isso aqui lá no código, número na posição 35, né? Vamos colocar aqui melhor fazer no bloco de notas, ficar mais fácil, né? Então, se eu fizer isso aqui, gente, ó, print f, colocar aqui 1% vírgula, desculpa, colocar aqui números na posição 35, no índice 35. Ai, meu Deus, alergia. Vamos lá. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, números na posição 35, o que vai aparecer aqui? Opa, perdão, gente. Números no índice 0, né? Eu só colocar, por exemplo, um printf %d, tá? E aqui na frente eu colocar números no índice 0. O que vai acontecer? Simplesmente o C++ vai lá, né, no vetor números, vai pesquisar o que tem no endereço 35, no endereço 0, aí ele falou, opa, no endereço 0, ou seja, no índice 0 do vetor, eu encontrei a informação 35, né, ou seja, eu encontrei um número inteiro 35, então o que vai acontecer? Ele vai imprimir na tela o 35, tá? Se aqui, por exemplo, eu tivesse 23 e fizesse isso, né, números na posição 1, o que ele vai fazer? Ele vai buscar dentro do vetor a informação que está aqui, por exemplo, no caso aqui é 23, e aqui ele vai mostrar o número 23, tá? Então, basicamente, gente, a manipulação de vetores, ela funciona dessa forma, tá? Agora, se você vier e fizer isso daqui, ó,
números na posição, vamos colocar aqui, 4, recebe 19, por exemplo. Agora, quando você faz isso aqui, tá? Você chama o vetor, coloca o índice e coloca o igual, o que você está fazendo? Você está armazenando o número 19 no índice 4 do vetor números. Então, você vai estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, você está fazendo isso daqui, tá? Você chamou o vetor, abriu o colchete, colocou o índice, que no caso aqui é o índice 4, né? Fechou o colchete, abriu o colchete, colocou o índice, fechou o colchete, colocou um igual e 19, quer dizer o quê? Você está armazenando o número 19 no índice 4 do vetor, tá? Então, basicamente, gente, a manipulação dele é dessa forma como eu expliquei para vocês, tá? Olha só um exemplo que eu fiz aqui. Isso aqui é um exemplo da tabuada, né? Então vamos lá. Eu criei um vetor chamado números com 11 posições, tá? Depois criei uma variável comum inteira aqui chamada i e tabuada eu coloquei 2, né? Que seria para simbolizar a tabuada do 2 aqui, tá? Coloquei um laço repetição for. É o mesmo exercício da tabuada, só que eu resolvi esse exercício com vetores nesse momento. Então vamos lá. Na posição i, bom, o i começa com 1, concorda comigo? Então no índice i do vetor, ou seja, no índice 1 do vetor, ele vai fazer o quê? 1 vezes tabuada, 1 vezes 2 dá 2. Então no índice 1 ele armazenou 2. Incrementou 1, aí no índice 2 do vetor ele vai pegar o quê? Ele vai pegar 2 vezes 2, que vai ficar 4. Então no índice 2 vai armazenar o 4. E assim por diante. Então é como se ele fizesse isso daqui, né, gente? Olha aqui, ó. Esse exercício aqui da tabuada é como se ele fizesse isso aqui, ó. Números no índice 1. O que ele vai receber? Bom, ele vai receber 1 que multiplica 2. Portanto, ele vai receber o 2, né? Aí vai lá, números. Vamos colocar 10 aqui. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, no índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui é o meu i, né? Então, vamos colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui é 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Aqui vai dar 10, né? 6 vezes 2 dá 12, 14, 16, 18 e aqui vai ser o 20, né? Então, gente, isso aqui não é código, tá? Isso aqui eu só estou demonstrando para vocês o que vai acontecer dentro desse for. Então, ele vai pegar cada índice deste vetor aqui, números, e armazenar esse resultado. Então, no índice 1 ele vai armazenar o 2, no índice 2 ele vai armazenar o 4, no 3 o 6, no 4 o 8, e assim por diante. Então, nesse modelo aqui de exercício, você viu que o vetor ele virou uma espécie de memória, né? Então, criei um vetor com 11 posições, e dentro dessas 11 posições aí, eu armazenei o resultado da tabuada do 2, tá? Ah, professor, mas se eu quiser mostrar as informações aí na tela, né? Olha só, para mostrar as informações na tela, o meu vetor, né? Eu precisei colocar mais um laço de repetição, porque eu preciso fazer uma varredura, eu preciso pesquisar o que tem dentro desses índices, né? O meu primeiro for, ele é um for que vai armazenar as informações dentro do vetor, conforme eu acabei de fazer aqui, né? E o meu segundo for aqui, ele vai mostrar as informações que estão armazenadas dentro desse vetor. Então, olha lá, i começa com 1, né? Então, ele vai imprimir aqui, bom, primeiro %d é a tabuada, então vai colocar 2 vezes 2x, aí tem mais um %d, o %d aqui é o i, então 2 vezes 1 igual ao %d. Aí aqui o %d, o que ele vai mostrar? Número na posição i. Bom, número na posição i, que no caso aqui o i é 1, né? Número na posição 1, ele vai mostrar o 2. Então, ele vai colocar um printf assim na tela. 2 vezes 1 igual a 2. Aí, incrementou 1 no i. O i passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim, é menor.
Aí ele coloca tabuada 2 vezes o i. Bom, o i está valendo 2, então é 2 vezes 2 igual %d, aí o %d é referente a esse vetor. Então é números no índice 2. Bom, números no índice 2, ele vai mostrar o 4 na tela. Então já fica aí, gente, a primeira dica aí para o uso de vetores. É muito importante, o vetor ele anda muito casado com o laço de repetição. Então vocês perceberam que eu criei um laço de repetição para armazenar os valores dentro do vetor, né? E eu criei um laço de repetição para um segundo laço de repetição para mostrar o resultado, né, que estava armazenado dentro dos vetores, do vetor em si, tá ok? Não existe nenhuma regra, gente, sobre quantidade, tá? Pode ser que na linguagem de programação você tenha um limite, mas esse limite é extremamente grande, tá? Então você pode colocar um vetor com 3 índices, 4, 5, 6, ou seja, um armário com 5 gavetas, 4 gavetas, 3 gavetas, enfim. É você que vai definir a quantidade aqui na hora de fazer a declaração, tá? Agora, gente, um ponto curioso aqui é o seguinte, vocês perceberam que eu coloquei 11 posições para o vetor, não coloquei? Coloquei 11 posições, né? E vocês estão percebendo que eu só preciso de 10 aqui para a tabuada, concorda comigo? Só preciso de 10. Por que eu coloquei o 11? Gente, eu só coloquei o 11 porque eu queria partir do índice 1 em diante, tá? Mas se você quiser, por exemplo, pode colocar aqui números com 10 posições e partir do índice 0. É que eu quis aqui, por questão de estética, partir do índice 1. Então eu pulei 1, por isso eu coloquei 11 posições, tá? Se você colocar aqui 10, aí aqui seria do 0 até o 9, tá? Em termos de índice. Mas eu queria deixar casado o índice com o número aqui da tabuada, entendeu? Com o número do i. É só por questões de estética aí, tá bom? Em relação se você quiser começar no 0, não tem problema nenhum, tá bom? É lógico que se você começar no 0, você tem que vir aqui e colocar um i mais 1 também, né? Tem que colocar um i mais 1 justamente porque senão vai ficar 0 vezes a tabuada e então ele vai até o 9. Então você tem que colocar o i mais 1 aqui, tá? Coloquei 1 aqui, gente, para poder trabalhar com a tabuada do 1 até o 10, ok? Bom, pessoal, basicamente a concepção, né, ou seja, a teoria a respeito dos vetores é isso aí, tá? Na próxima videoaula eu vou resolver com vocês aí um exercício da lista, né? Vamos resolver um exercício partindo do 0, tá? Na verdade eu vou resolver 2 exercícios com vocês, um trabalhando com vetor do tipo inteiro, né? E o outro com o vetor do tipo char, ok? Após a resolução desses 2 exercícios aí, desses 2 exemplos, né? Aí nós vamos partir para o desenvolvimento da lista de exercícios. Ok, gente? Forte abraço.